Fala, gurizada. Professor Alê na área. Se sobrar é gol e se derrubar é pênalti. Não precisa nem chamar o VAR. Seguinte, galera. Na aula de hoje a gente vai ver um pouquinho aí sobre reprodução assexuada. Reprodução assexuada, aquela que ocorre sem a troca de gametas. Certo? Então vamos. Não vou perder tempo, já vamos virar a página aí e bora pra aula! Vamos lá, galera. Reprodução, então. Então, todas as formas de reprodução, tanto a reprodução assexuada quanto a sexuada, quando as duas trabalham juntas, para que serve se reproduzir? Mecanismo usado pelos seres vivos para dar continuidade à sua espécie. Quando uma determinada espécie perde a capacidade, seja por qualquer motivo, de passar a sua genética adiante, de se reproduzir, essa espécie está destinada a ser extinta. Countdown to extinction, contagem regressiva para a extinção. Hoje nós vamos tratar então da reprodução assexuada, forma de reprodução individual, sem troca de gametas, Não quer dizer que todos os seres envolvidos nesse tipo de reprodução não gerem gametas. Estou dizendo que eles não trocam gametas. Algumas espécies que a gente vai ver, alguns seres, não geram gametas. Outros geram gametas, mas não ocorre uma troca deles. Ok? Não confunda. Não gerar com não trocar. Então não há troca de gametas, beleza? Os seres fazem cópias de si mesmos. Tá? Então se reproduzem sozinhos, não trocam gametas, fazendo cópias deles mesmos. Qual é a vantagem? O que tem de bom nessa reprodução é o tempo. O que quer dizer com isso aí, professor? Que tempo é esse? Pretérito perfeito? Futuro do pretérito? Futuro do pretérito é uma coisa louca, né? O tempo, gente, né? É o tempo para se reproduzir. É uma reprodução extremamente rápida. Os seres geram descendentes de forma muito rápida. E por quê? Porque a gente vai ver lá na reprodução sexual depois, quando ocorre a troca de gametas, quando há encontro entre parceiros, né, tem toda a questão da disputa pelo parceiro, né, da conquista e tudo mais, né? O acasalamento, então, a reprodução sexual ela leva muito tempo, por causa desses fatores que eu falei agora. Já a vantagem aqui, então, da assexuada é de ser uma reprodução rápida, ok? Desvantagem, não há variabilidade genética. Como não tem troca de gametas, né, como não está vindo DNA de um indivíduo para juntar com o DNA do outro indivíduo, não há variabilidade genética, os seres saem todos iguais. E qual é o problema disso, professor? Se aquele indivíduo tem alguma anomalia, né, algum defeito genético, todas as cópias deles também vão sair com essa anomalia. E essa anomalia pode se tornar fatal para a espécie e também levar à extinção depois. Certo? Então, vantagem é rápida, desvantagem não tem variabilidade genética. Vou pegar uma aguinha aqui. E agora nós vamos ver então os tipos de reprodução assexuada, quem é que faz e como é feita essa reprodução. Então vamos começar aqui. Todos os grupos de seres vivos executam a reprodução assexuada. Todos. Do reino lá Monera, dos procariontes até os animais. Todos. Então vou mostrar alguns exemplos, ou um exemplo de cada um desses grupos. Então os procariontes, né, que são as bactérias, certo? Elas se reproduzem por um processo aí chamado cisciparidade, também pode ser chamado de bipartição, tá? Bem simples. A bactéria ela copia o seu material genético, que aqui está, né? Copia o seu material genético e faz uma cópia. Uma vira duas, duas vira quatro e assim por diante. Tá? Certo? Elas vão fazendo mitose, professor. Vão fazendo mitose, cara. Vão fazendo mitose. Vão copiando o material genético dela em sequência. Tá? Cisciparidade se chama. Protistas, onde estão os protozoários e onde estão as algas unicelulares. Os protistas, muitos deles se reproduzem de forma sexuada.
Peguei, por exemplo, aqui o paramécio, que ele se reproduz aí por bipartição ou cisparidade. Mesmo esquema da bactéria. Tem começa o estrangulamento aqui e vai virar 2. Igualzinho bactéria, tá? Nas bactérias, né, elas se reproduzem na maioria assim. Já nos protistas aqui já está mais equilibrado. Então quem faz reprodução assexuada aqui nos protistas, por exemplo, o paramécio, né, esse protozoáriozinho aqui de vida livre, e também as algas unicelulares, né, as euglenas lá, que são algas unicelulares, né, que fazem fotossíntese, também se reproduzem por bipartição, fazendo cópias, certo? Terceiro grupo dos fungos, nós temos, por exemplo, aqui as leveduras. São fungos unicelulares e que fazem fermentação, né? Fazem a fermentação, se reproduzem por brotamento, forma assexuada por brotamento. Então você tem aqui uma levedura, está aqui formando uma nova célula, um pequeno broto, que depois vai se separar e vai ser geneticamente igual àquele que lhe deu origem, certo? Então já vimos aí bactérias, protistas, como paramécio, e agora fungo, no caso aqui das leveduras, fungos fermentadores, certo, galerinha? Quarto grupo, as plantas. Sim, as plantas se reproduzem, também conseguem se reproduzir de forma assexuada. Você já viu aquela cena, né? Alguém da sua família tava passando na rua, olhou, disse, não, olha lá, ai, vou pedir uma muda. Ai, que coisa mais linda. Dá para fazer chá não sei do que. Né? Não é flor do, né? Não é o matinho nordestino, faz bem para os intestinos, né? Vai lá, eu vou pedir uma mudinha. Leva aquela mudinha e planta. Ou seja, aquela mudinha que ela vai levar e vai plantar vai ser igual àquela lá que deu origem. Tá? A gente chama isso então de propagação vegetal, né? Que é feita aí por estaquia ou enxerto. Né? As plantas têm nessa parte superior aqui dos seus galhos as chamadas gemas. As gemas, entendo você, não é a gema do ovo, nem a gema de... Ai, que dor! As gemas é onde ficam as células que vão promover o crescimento da planta, o crescimento em altura da planta. São as células embrionárias da planta. Então, se retira lá um pedacinho, vai plantar de novo e ela vai crescer. Só que essa nova vai ser idêntica àquela outra. Tá? É cópia. Mesmo esquema acontece na bananeira. Né? Então, ó, a maioria das bananeiras cultivadas, a maioria, porque a maioria, professor, tem que umas que não tem, tem banana com semente. Sério, professor, que tem banana com semente? Tem. A maioria das bananeiras cultivadas se reproduz de forma assexuada, então por propagação vegetativa. A partir do seu rizoma, que é esse caulezinho que fica aqui embaixo. Ah, a parte verde, aquela... Não. Essa parte verde aqui, aquela que você quer se escorar lá, não é caule. São folhas modificadas. O caule da bananeira está aqui embaixo. Se chama rizoma. Tá? Tá aqui embaixo. Caule da bananeira. Ok? Que é um tipo de caule subterrâneo de crescimento horizontal, ou seja, ele cresce nesse sentido assim. E que geralmente desenvolve folhas. Então, o caule, essa parte de baixo, isso aqui já são folhas modificadas, que elas vão se enrolando, se juntando tudo, e formam então uma espécie de caule, Então cada, entre aspas, caule, né, que são as folhas modificadas, é capaz de formar ramos de flores que, sem que haja fecundação lá nos ovários, né, não tem fecundação, não tem troca de gameta, formam bananas reunidas em um cacho, aquele coração lá que você chama na bananeira, né? Assim, esse fruto é classificado como partenocárpico. Tá? E aqueles pontinhos pretos que você vê lá no interior da banana, aquilo lá não são sementes, aquilo lá são os óvulos não fecundados. Então a bananeira, ela vai se reproduzindo por propagação. Esse caule
ele vai crescendo de forma horizontal, olhando aqui no desenho, na imagem aqui, esse caule vai crescendo de forma horizontal e conforme ele vai crescendo, vai nascendo mais folhas que vão gerar mais flores e que vão gerar por partenocarpia, sem troca de gametas, mais bananas. Entendeu? Então não tem troca de gametas, a banana se reproduz sozinha, por partenocarpia. Então tem o esquema de pegar a mudinha, pegar a muda, fazer um enxerto, né? Enxertar é pegar aquela muda e colocar em uma outra planta que já está enraizada e ela vai se desenvolver em cima daquela planta. Vamos imaginar o seguinte, deixa eu pegar alguma coisa aqui, pode ser aqui, olhando para mim aqui. Então eu tenho uma planta grande aqui, que eu estou fazendo o estojo do óculos, que já está enraizada, e aí eu peguei outra plantinha lá, peguei um raminho dela lá e vou enxertar aqui. Você vai fazer um enxerto. Fiz um enxerto. E aí, essa plantinha vai ter genética do quê? Dessa aqui, que ela foi enxertada, ou vai ter a genética da que ela foi tirada? Parece besta, né? Isso parece uma pergunta besta, mas isso já caiu no Enem, cara. Tu acredita? Isso já caiu no Enem, velho. Tu acha que ele vai... Peguei essa plantinha aqui, certo? Daqui estava plantada lá. Retirei as gemas dela e enxertei aqui no tronco dessa aqui. Ela vai ter qual genética essa aqui? Quando ela começar a crescer? Será que ela vai pegar a genética dessa aqui que estava onde ela foi enxertada? É claro que não, né? Ela vai continuar com a genética da outra, da onde ela foi tirada. É claro. Né? Ela vai fazer uma cópia daquela lá. E isso já caiu no Enem, cara. E os neguinhos erram um negócio desse ainda. É brincadeira, né, velho? Vamos lá agora. Animais. Né? Nos animais já não é tão frequente. Acontece, a maioria dos casos ocorre então nos invertebrados. Tá? Nos invertebrados. Nos vertebrados isso ocorre em poucos casos. Em animais em cativeiro. Em peixes e anfíbios. E não faz muito tempo agora, ocorreu um dos primeiros casos aí, né, de peixes, o peixe serra, que foi constatado aí que eles acabaram aí, um grupo aí se reproduzindo de forma assexuada. Tá? Mas a gente vai tratar então da reprodução assexuada em animais em invertebrados, que é o mais comum, tá? Vertebrados é mais complicado acontecer. Então nós temos aqui as esponjas marinhas, a esponja do mar. A esponja do mar pode ser reproduzida dos dois jeitos, de forma sexuada. Mas na forma assexuada ela vai formar um broto, esse brotinho vai cair e vai nascer uma nova esponja. Perdão, que nem ocorre lá, que a gente viu lá no fungo. Tá? Então, tem uma esponja, um indivíduo adulto, forma-se um pequeno broto. Esse pequeno broto vai cair e vai se desenvolver. Ele vai ser geneticamente igual ao que lhe deu origem. Certo? Não há variabilidade genética. Brotamento. Vermes. Nós temos um exemplo aqui que é a planária, que é um verme plateuminto, é um verme do corpo achatado, é um verme de vida livre, que se reproduz também de forma sexuada, trocando gametas, mas consegue se reproduzir sozinho também pelo processo chamado regeneração, cara. A planária é repartida e cada pedacinho vai gerar uma nova planária. Ela se regenera. Então, vai cortar no meio, vai continuar sendo igual ao que era antes. Só que em vez de ser uma, agora vai ser duas. Porra, professor. Estrela do mar, mesmo esquema da planária, se reproduz com troca de gametas, mas também tem alta capacidade de regeneração. Alta capacidade de regeneração. Questão que já caiu há alguns anos também aí em vestibular e em Enem. Falava sobre os criadores de mariscos, né, de ostras aí, de mexilhões, e que quando pegavam essas estrelas do mar,
eles quebravam ela no meio e jogavam no mar de novo, porque as estrelas do mar são predadoras de mariscos, né? São predadoras aí de moluscos bivalves, certo? Então elas eram consideradas, né, ou são consideradas pelos caras uma praga, né? Só que o animalzinho está se alimentando, né, cara? Mas só que aí os caras, ao quebrarem a estrela do mar, não matavam ela. Pelo contrário, estavam reproduzindo. Aí eles tinham uma e faziam virar duas. Porque a estrela do mar também se reproduz por regeneração. Né? Olha aqui, ó. Ela perde braço lá, fica um braço e o resto aqui, ó, continua e começa a crescer de novo. Tá? Então se reproduz por regeneração. Já caiu no Enem também, reprodução assexuada por regeneração da estrela do mar. Em um outro tipo de reprodução animal, que nós temos aí sem a troca de gametas, assexuada, é o que ocorre aí em animais como as abelhas, as vespas, formigas, também nos escorpiões, tá? Que é a chamada partenogênese. Partenogênese. Então refere-se a um tipo de reprodução assexuada de animais em que o embrião se desenvolve de um óvulo, né, de uma célula reprodutora feminina, sem fecundação, então sem troca de gametas. Então lá no começo eu falei, não ocorre troca de gametas, troca, mas ocorre, no caso aqui dos animais, a geração dos gametas, a geração das células. Tá? Então na partenogênese, a célula feminina tem a capacidade de gerar um descendente sozinha, sem que haja fecundação. Partenogênese. Tá? Então nós temos lá, por exemplo, o zangão. Tá? O zangão, ele nasce por partenogênese. Eu peguei aqui, né, a rainha, a operária e o zangão. Tá? A operária, elas são diploides. Elas nascem por fecundação, por troca de gametas. O zangão, ele é gerado de forma haploide, sem troca de gametas. Tá certo? O zangão. Vai acontecer também no caso dos escorpiões. A fêmea consegue se reproduzir sozinha também. Certo, galera? Olhem a videoaula. Tá? Se não entender alguma coisinha, volta. Mas o que você tem que entender aí é que a reprodução assexuada, ela ocorre sem troca de gametas, mas pode ocorrer a formação deles, mas não vai ocorrer a troca, ok? Então o indivíduo vai se reproduzir sozinho, tá? Sem troca de gametas. E vantagem, a reprodução é rápida, porque não tem toda a questão do acasalamento, da disputa pelo parceiro, tá? Não tem... e a desvantagem, né? Então a vantagem é ser rápida e a desvantagem é que não tem variabilidade genética. Se um cara tem o defeito, aquela anomalia toda vai ser passada adiante. Valeu, galera! Não se esquece aí de se inscreve no canal, ative o sininho, ring the bell e dá o seu gosteizinho no vídeo lá. É isso aí e até a próxima!